5 mols, ele fala 5 mols de um gás perfeito, se encontra uma temperatura, inicialmente, 600 Kelvin, ocupando o volume de 0,5, volume inicial, de 0,5 metros cúbicos. Óbvio, porque aqui, você observa no gráfico que eu tenho o ponto A, que é início, e o ponto B, que é o fim. Esse gráfico, óbvio, que é uma compressão, né? Ele está diminuindo o volume. Letra A, ele pergunta assim: mediante um processo isobárico, ou seja, pressão constante, o gás é submetido à transformação indicada no gráfico. Determine a pressão exercida pelo gás durante o processo. A pressão exercida pelo gás são fórmulas básicas, né? Nós vamos utilizar aquilo que nós já aprendemos, né? A primeira que nós vamos utilizar é a equação de Clapeyron. Qual a fórmula? PV NRT, né? Anotem, por favor. Palmeiras Verdinho não resiste ao timão. Primeiro, Palmeiras Verdinho não resiste ao timão. Uma palavra de cautela. Para essas aulas, nós vamos trabalhar a parte física. Normalmente já verificamos essas fórmulas. Muitos dos alunos já viram essas fórmulas. Sempre voltado para número de mols, ATM, o volume em litros. E, consequentemente, você vai ter o R, que, se não me engano, é 0,082. Nesse caso, o problema lá embaixo dá o R igual a 8,31, conforme vocês podem ver aí na questão. Por que essa diferença? Porque a partir de agora, nessas questões de física, nós necessariamente vamos utilizar unidades do sistema internacional, que é metros, quilogramas e segundos. Ficou claro? Então, unidade de pressão é Newton por metro quadrado, a não ser que ele fale o contrário. O volume, metro cúbico. O número de mols é o número de mols, mesmo N, a temperatura em Kelvin, e o R vale 8,31. Mas não se preocupem tanto com esses detalhes, já que, de modo geral, isso é dado nas questões. Então, vamos fazer aqui. A pergunta número 1 é: determine a pressão. Então, a pressão é, sabe Deus. Qual é o volume? Inicialmente é o volume 0,5. Qual é o número de mols? O número de mols são 5 mols. O R é igual a quanto? O R é a constante dos gases ideais para o sistema internacional, que ele falou que é igual a 8,31, e a temperatura é de 600 Kelvin. Então, essa pressão multiplicada por 0,5 é igual a 5 multiplicado por 8,31 vezes 600. 5 vezes 8,31 vezes 600. Isso aqui vai ser igual a 24.930 dividido por 0,5. Essa pressão vai ser igual a 49.960. Arrumando isso aqui para a notação científica, porque temos que escrever a notação científica, vai ficar 4,99 vezes 10. A vírgula, teoricamente, está onde? Aqui. Então, vou ter que andar 1, 2, 3, 4 casas. Então, vai ficar como? Isso daqui vai ficar 10 elevado a quarta Newton por metro quadrado. Arredondando para ficar mais simples, vai ficar 5 vezes 10 a quarta Newton por metro quadrado. Fala, Paulo. 49.860. Já, continuando aqui, vai ficar 5 vezes 10 elevado a quarta Newton por metro quadrado. Isso foi a letra A. Retirar o comentário do Paulo dessa parte. Letra B. O que ele quer saber? Qual é a temperatura final do gás? A temperatura final do gás, esse gráfico representa uma transformação gasosa, lógico. Qual é a fórmula? A fórmula do cavalinho, né? PVT por fotógrafo. PVT por fotógrafo. Fica quanto? P1, V1 sobre T1 tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a P2, V2 sobre temperatura 2. Quanto que é a pressão 1? A pressão 1 nós já descobrimos no item anterior. É 5 vezes 10 elevado... Opa! Estou ficando doido? Que transformação é essa, senhores? Uma transformação... Maria Clara? Aluna do CMPM de Manaus? Qual é a... Que transformação é essa? Isobárica. Muito bem. Por que é isobárica?
porque a pressão ela é constante em todos os momentos, tá ok? Então vai ficar como isso daqui? Pressão cancela. Vai ficar quanto? Vai ficar volume 1 sobre temperatura 1, tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a volume 2 sobre temperatura 2. Fazendo o cálculo disso daqui vai ficar... Não, deixa eu dar o espaço aqui. Quanto que é o volume 1? O volume 1 é 0,5. Quanto que é a temperatura 1? A temperatura 1 ele já falou lá no começo da história. É quanto? 600 Kelvin. Quanto que é o volume 2? O volume 2 é esse volume aqui do gráfico, que é quanto? 0,1 metros cúbicos. E a temperatura 2 é, sabe Deus. Isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui a gente pode arregrar aí que raiva, tá bom? Aqui cancela, né? Isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser a temperatura 2 multiplicado por 5, que é igual a 600. Temperatura 2 é igual a 600 dividido por 5, portanto, essa temperatura 2 é igual a 120 Kelvin. É apropriado, né? Já que está tendo uma diminuição de volume, temperatura constante. Letra C, o que ele quer saber? Ele quer saber, calcule o trabalho realizado na transformação, indicando como esse cálculo pode ser feito por meio do gráfico. Como nós já aprendemos anteriormente, em um gráfico pressão pelo volume, a área do gráfico é igual ao trabalho. Então, nesse caso específico aqui, basta calcular a área desse gráfico. Quanto que é a área desse gráfico aqui? A área desse gráfico é a área de um retângulo. A área de retângulo vai ficar o que? Base multiplicado pela altura. Quanto que vale a base? A base é essa distância daqui para cá. Que no caso é de 1 até 0,5, 0,1 até 0,5, que equivale a 0,4. A altura é essa linha daqui para cá. Que vai de onde? Vai desse ponto, que inicia, que é 0, lógico, até essa pressão. Essa pressão eu descobri no item anterior. Quanto que ela vale? 5 vezes 10. 5 vezes 10 elevado a quarto. Quanto que é essa área? 0,4 multiplicado por 5 é igual a quanto? 2 vezes 10 elevado a quarta. Ah, sim. Antes de terminar minha aula, terminar essa parte. Esse gráfico, esse volume, ele está aumentando ou está diminuindo? Esse gráfico aqui, ele vai da direita para a esquerda. Então, você tem uma diminuição do volume, você tem uma compressão. E pelo fato de ter uma compressão, significa que esse trabalho é positivo ou negativo? Esse trabalho é negativo. Então, a área é igual a 2 vezes 10 elevado a quarta. Mas o trabalho, quanto que é? Menos 2 elevado a quarta joule. O trabalho é numericamente igual à área, claro. Mas o valor desse trabalho, se é positivo ou negativo, vem da minha interpretação dos dados do problema. Então, a gente percebe aqui que esse gráfico ele tem uma compressão, uma diminuição de volume. Consequentemente, o trabalho é realizado sobre o gás. E se o trabalho é realizado sobre o gás, o trabalho ele é menor do que zero. Beleza? Ah, isso é a última, letra D, né? A pergunta do problema é: o trabalho em questão é realizado pelo gás ou sobre o gás? Anotem, por favor. O trabalho, ele é... Vamos lá, desculpa, rapidinho aqui. A variação de volume ela é menor do que zero. Consequentemente, o trabalho é menor do que zero. E se o trabalho é menor do que zero, o que significa isso? Que o trabalho é realizado sobre o gás. Moleza, não é verdade? Vamos fazer mais uma para ficar bem bacana. Exemplo 2, ele fala o seguinte aqui. Certa massa de um gás ideal, ela sofre o processo termodinâmico indicado no gráfico abaixo. Só um minuto, rapidinho. Vocês perceberam que todas as vezes que a gente começa a gravar, começa a chover? Certa massa de um gás ideal sofre o processo termodinâmico indicado no gráfico abaixo, sendo temperatura 1 igual a 200 Kelvin e a temperatura inicial do gás... Bora anotar isso daqui, desculpa, né? Sendo a temperatura 1 igual a 200 Kelvin, a temperatura inicial do gás do processo, e T2 igual a 900 Kelvin, a temperatura final, calcule letra A, o volume final da mistura gasosa, e letra B, o trabalho realizado no processo,
indicando se ele é realizado sobre o gás ou pelo gás. Bom, é bem simples, né? A primeira parte do problema, ele quer que calcule o volume final da massa gasosa. Isso aqui, analisando o gráfico, um gráfico de pressão pelo volume, esse é um gráfico de expansão. Eu tenho um volume inicial, que é 2, e um volume final, que é maior do que 2. E a pressão também, ela aumenta. Então, fazendo o cálculo aqui, sim, outro detalhe, não há nenhuma transformação específica aqui, no sentido de que seja isobárica, isocórica ou isotérmica, pelo menos em termos de nome. É uma transformação gasosa, claro, uma expansão gasosa. Esse trabalho é positivo, claro, porque é uma variação de volume positiva, mas não cabe nenhum daqueles nomes. Mesmo assim, qual a fórmula que eu vou utilizar para descobrir a variação de o volume final? Transformação, né? P1V1 sobre T1, qual a fórmula mesmo, né? P1V1 sobre temperatura 1 tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a P2V2 sobre temperatura 2. Vamos lá, por partes. Analisando o gráfico, por favor. Observe no gráfico que tem aqui o ponto 1 e aqui tem o ponto 2. Significa que eu tenho pressão 1, pressão 2, tenho volume 1, temos que achar o volume 2. Bom, vamos lá, colocando aqui a pressão 1 primeiro. Quem vai ser a pressão 1? Pressão 1 aqui no início, né? Vai ficar 4 vezes 10 elevado a quinta multiplicado pelo volume 1, que é 2 vezes 10 elevado a menos 3, dividido pela temperatura 1. A temperatura 1 é 200 Kelvin, que é igual a pressão 2. A pressão 2 é 6 vezes 10 elevado a quinta, multiplicado pelo volume 2, que é, sabe Deus, dividido pela temperatura 2, que é 900. Fazendo o cálculo aqui, vai ficar como? Cancela aqui. Cancela esse com esse também. Pode cancelar esse com esse também. Então, vai ficar como? Vai ficar 4 vezes 10 elevado a menos 3, que é igual a 6 V2 sobre 9. Isso aqui pode ser simplificado. Eu dividir por 3. Aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar 3. Vai ficar 4 vezes 10 elevado a menos 3, que é igual a 2V2 sobre 3. Esse 2 aqui cancela. Aqui vai ser igual a quanto? Vai ser 2 vezes 10 elevado a menos 3, igual a V2 sobre 3. Esse 3 ele está dividindo, ele pode passar multiplicando. Então, esse volume 2 vai ser igual a quanto? A 3 vezes 2, 6, vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Aqui já foi simples. Na letra B, o que ele quer saber? Na letra B, ele quer saber qual foi o trabalho realizado no processo, indicando se ele é realizado pelo gás ou sobre o gás. Como eu falei anteriormente, em um gráfico pressão pelo volume, o gráfico é igual ao quê? A sua área. É igual a essa área. Então, bora calcular a área desse gráfico. Que área é essa, Maria? Muito bem, é um trapézio. Vai ficar como isso daqui? Base maior. Vezes base, mais base menor, vezes altura. Mais base menor, vezes altura. Vamos lá, vamos escrever isso daqui. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Quanto que é a base maior? Base maior é essa distância aqui. Vai do 0 até o 6. Isso aqui vai ficar quanto? 6 vezes 10 elevado à quinta. Mais a base menor é a distância deste ponto até esse ponto aqui na vertical, que é 4 vezes 10 elevado à quinta, multiplicado pela altura. Quanto que é? É de 2 até V2. O V2, a gente já tinha descoberto anteriormente, vale quanto? Vale 6, né? Então, de 2 até 6 são quantos? 4 vezes 10 elevado a menos 3 dividido por... Essa área vai ser igual a quanto? 6 mais 4, 10, vezes 10 elevado à quinta, multiplicado por 4, vezes 10 elevado a menos 3. Tudo isso dividido por 2. 4 dividido por 2, 10 vezes 2. Multiplicação de potências de mesma base. Repete a base, são os expoentes. Vai ficar 5 mais menos 3 e 5 menos 3, que é 2. Arrumando isso daqui vai ser igual a quanto?
2 vezes 10. A vírgula, teoricamente, ela está aqui. Eu andei uma casa para a esquerda. Quando você anda para a esquerda, expoente positivo. 2 vezes 10 elevado à terceira joules. Ah, sim. Eu achei a área, né? Esse trabalho é quanto, na verdade? 2 vezes 10 elevado à terceira joules. Positivo ou negativo? Positivo. Porque eu tenho uma variação de volume maior do que zero. Se a variação de volume é maior do que zero, significa que o trabalho é maior do que zero. E se o trabalho é maior do que zero, o que significa isso? Que o trabalho é realizado pelo gás ou sobre o gás? Pelo gás. Trabalho realizado pelo gás. Tá ok? É isso, meus queridos amigos. Vamos aplicar. O próximo tópico que nós vamos ver agora é o que é energia interna, ou também conhecido como lei de Joule para gases. Vamos ver isso no próximo vídeo.